Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai ver aqui que seria um dos nossos, o último assunto da nossa disciplina, né? Que são as gramáticas sensíveis ao contexto. Bem, as GSC. Então, como a gente viu, né? Cada tipo de gramática ela tem o seu formalismo, né, suas regras, e o modelo matemático, no caso, modelo matemático computacional que a gente pode utilizar. Né? Então, só fazendo aqui uma breve revisão. Então, nós tínhamos, né, inicialmente, as gramáticas regulares, certo? E aqui a gente viu que a gente pode utilizar, então, os autômatos, né, finitos determinísticos, não determinísticos, autômatos finitos não determinísticos com transições espontâneas, por exemplo. Né? Logo em seguida, nós vimos as gramáticas livres de contexto. Né? Elas são menos restritivas do que as gramáticas regulares e nelas a gente utiliza então os autômatos a pilha, né? Porque agora a gente consegue então armazenar ou contar, por exemplo, quantas vezes um determinado caractere ocorre. Nesse tipo de modelo a gente tem o auxílio de uma estrutura, né, adicional que é a pilha. E por fim, nós temos as gramáticas sensíveis ao contexto, que é o que a gente vai ver hoje, e nas quais nós temos um modelo computacional mais poderoso que tem, que são as máquinas de Turing. Tá? Então essa aqui, como eu já havia dito em outras aulas, né? É a hierarquia de Chomsky. E é nela que a gente baseou todo o nosso curso. Tá certo? Bom, como é que a gente pode definir então uma gramática sensível ao contexto? Né? Uma gramática sensível ao contexto, né? Ela é da mesma maneira que as outras em termos, né, de ser uma quádrupla ordenada. Né? V é conjunto de variáveis. T, conjunto de símbolos terminais, conjunto de terminais, né, que corresponde ao alfabeto. P, regras de produção, que é o que diferencia, na verdade, uma gramática de outra. E temos S, que seria o símbolo inicial. Né? Símbolo inicial, tal que S, né, pertence a V. Tá certo? Bom, no caso, então, das GSC, das gramáticas sensíveis ao contexto, como é que funcionam as regras de produção? Elas são bem, vamos dizer assim, liberais, né? Menos restritivas. As regras de produção basicamente são dessa forma. Beta leva a alfa. Basicamente isso aí. Tá? Em que beta, ou seja, o lado esquerdo das produções, pode conter, né, qualquer coisa, exceto, né, o símbolo vazio. E alfa, né, pode conter qualquer coisa. Ou seja, pode tudo, né, exceto eventualmente isso aqui, né? Um vazio leva a algum outro caractere, né? Tá certo? Então pode qualquer coisa, inclusive algo do gênero, né? Por exemplo, B é um Bzinho leva a C, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Eu ter aqui, por exemplo, mais de um caractere no lado esquerdo das produções. Mas isso que essa regrinha está me dizendo. Posso qualquer coisa, exceto o símbolo vazio. Por isso que a gente tem um mais aqui. Certo? Bom, como eu havia comentado com vocês, a gente aqui utiliza a máquina de Turing, né? Então, o modelo de máquina de Turing, não é tão famoso, o MT, ele é constituído, né, por três partes.
Vamos lá. Fita, que é o que? É um dispositivo de entrada. Ela é utilizada simultaneamente, né, como sendo um dispositivo de entrada ou de saída. A gente vai ficar mais claro. E memória. Bem? Por isso que a gente fala, escreve na fita, lê da fita, escreve na pilha, lê da pilha. Por isso que eu acabei introduzindo esse linguajar com vocês no caso do autômato a pilha. Tá? Nós temos uma unidade de controle, certo? Ela reflete o estado corrente da máquina. A gente vai ver o que é isso, mas a gente fala que é o cabeçote de leitura ou de gravação, né? Possuindo uma unidade de leitura e gravação. Bom, e por fim, a função de transição. De maneira similar, né, ao que a gente já viu até hoje. Que a máquina de Turing não deixa de ser, né, um autômato, tá? Só que tem as regrinhas dela, né? Então, a função de transição, né, uma função que define o estado da máquina, né? Ou seja, de maneira similar ao que a gente tem visto, né? Estou em um estado, leio um determinado caractere, escrevo alguma coisa e vou para um outro estado. Basicamente essa é a brincadeira, né? Algumas premissas importantes, pessoal, na máquina de Turing, tá? Que a gente tem que ficar sabendo também. Premissas importantes. Vamos lá. Primeiro, a fita de leitura. A gente vai dar um exemplo para vocês, tá? Ela é finita à esquerda e infinita à direita. Significa que é como se, quando eu digo, a gente vai ver isso aqui, mas quando eu digo que é infinita à direita, é como se tivéssemos uma quantidade infinita de memória, tá? O que não é, obviamente, viável hoje na computação, mas é um modelo matemático, né? É um modelo aí mais abstrato, certo? Inicialmente, a palavra a ser processada ocupa, né, as células. Vou dar um exemplo disso aqui para vocês, tá? Mais à esquerda da fita. Ficando as demais, quer dizer, o que sobrar, né, em branco. Vou colocar em aspas aqui, mas na prática elas não são utilizadas. Então, exemplo, né? Eu tenho uma fita, tá? Com a palavra, por exemplo, A, B, B, tá? Então, o que significa? Vamos lá. Então, cada caractere vai estar em uma célula dessa fita. Temos o início, tá certo? E a partir daqui, pessoal, a gente que escolhe esse tipo de denominação, mas o beta para nós, então, vai simbolizar, né, os caracteres em branco, ou seja, os símbolos em branco. O que quer dizer? Que quando eu encontrar um beta, a partir desse momento é o fim da fita. O fim que eu digo
onde os caracteres da sequência de entrada que eu vou processar, eles acabam. Seria o fim da minha sequência de entrada. Tá? Bom, como é que a gente define uma máquina de Turing, né? Então vamos lá. Formalmente, uma máquina de Turing é uma cétupla ordenada M, vamos lá, né? Como eu disse, é semelhante a um autômato, né? Alfabeto, conjunto de estados, funções de transição, estado inicial, conjunto de estados finais, alfabeto auxiliar e símbolo especial branco. A gente vai ver o que significa cada uma dessas coisas. Então vamos lá, né? De novo. Então o sigma é o alfabeto, tá? Dos símbolos de entrada. Então vamos lá, alfabeto de entrada. O que, como a gente viu, né? Conjunto de estados. Temos o Q0, estado inicial. Temos a F, estado inicial, né? Tal que Q0 pertence Q. Conjunto de estados finais. Tal que, né? É um subconjunto de Q. A função de transição. Ela tem esse formato aqui um pouquinho estranho, mas a gente vai ver como é que ela funciona, né? Então eu tenho como entrada dois parâmetros, um estado e um caractere que eu vou ler, que pode ser um caractere do alfabeto, né? Pode ser um caractere do alfabeto auxiliar, que esse meu V aqui, eu vou definir ele para vocês. E pode ser também, inclusive, né, o caractere em branco. Esse caractere aqui que eu falei para vocês, né? E isso vai levar ao quê? Então, isso vai me levar a um outro estado, tá certo? A gente vai ver como é que funciona. Eu posso também escrever coisas que podem ser do alfabeto de entrada, do alfabeto auxiliar. Ou eu posso escrever o símbolo em branco, tá? E também, pessoal, olha só que eu vou explicar aqui. Lembra que eu falei que eu tenho um cabeçote de leitura? Ele vai se mover à direita ou para a esquerda. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma função de transição com dois parâmetros de entrada e ela me retorna uma saída, né, com 3 elementos. Que a gente vai ver no exemplo depois, tá? Finalizando aqui máquina de Turing, podemos ver que é um alfabeto auxiliar, tá? E beta é o símbolo especial branco. Especial branco. Tá ok? Vamos lá. Então, na prática, o que nós temos, né? Temos algo assim. Estou em um estado, né? Vou ler, por exemplo, um caractere X, tá? Vou escrever um caractere Y e vou me mover. Coloquei um M aqui que é só o sentido do movimento. Tudo bem? Tá? Então, o que nós temos aqui? Esse aqui é o símbolo lido, símbolo escrito. Eu tenho sempre que ler e escrever alguma coisa, tá, pessoal? Se eu quiser ler alguma coisa, mas vamos dizer assim, não escrever, eu simplesmente leio e escrevo aquela mesma coisa que eu acabei de ler.
sentido do movimento, que é esquerda ou direita, como a gente tinha visto ali, né? Estado anterior. Novo estado. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, como é que é exemplo de uma transição, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Estou em estado P e leio X. E vou para onde? Tá? Que nem aqui, ó. Estou em estado P e leio X, que é um caractere do alfabeto. Eu vou para um outro estado. Tá? Então, nesse caso aqui, né? A gente vai para um outro estado, que seria o estado qual? Né? O Q. Tá? O que eu vou escrever? O Y. Tá certo? Vou escrever o Y. Olha só, vou escrever alguma coisa aqui. Tá? E eu vou para a esquerda ou para a direita? Olha só. Depois vocês vão entender o que significa, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui qualquer. Vou para a direita. Então, esse, pessoal, seria o exemplo dessa minha função de transição. Então, note que ela tem 2 parâmetros de entrada e vai me retornar uma saída com 3 elementos. Tá legal? Então, mas a gente precisa saber também algumas propriedades da máquina de Turing, né? Então, assim, com relação ao processamento, para uma entrada qualquer, ela pode parar ou ficar em loop infinito. Se ela ficar em loop infinito, não é uma máquina que aceita, né, aquela linguagem, tá certo? Ou eventualmente ela foi programada de maneira errada. Um algoritmo não pode ficar em loop infinito. Tá? Qual que são, então, as condições para que uma máquina de Turing aceite, né, uma determinada linguagem? Então ela tem que chegar em um estado final, né, e ter conseguido ler todos os caracteres daquela sequência de entrada. Tudo bem? Vamos lá. Então, na verdade, nós temos aqui, então, 3 condições de parada, tá? Temos 3 condições de parada. Uma, né, quer dizer, a máquina para e assume o estado final. Certo? Então, basicamente, nessa situação, essa minha máquina, ela vai ler toda a minha sequência, tá certo? E eu vou para o estado final. Significa, então, que essa minha sequência, né, essa minha sequência foi aceita, na verdade. Mas existem, pessoal, mais 2 outras situações em que isso não é verdade, ou seja, a função de transição ela é indefinida, né, para um argumento em questão. Por exemplo, estou no estado P e leio A. Não existe isso. Então ela vai ficar parada, vai ficar travada, tá? Argumento indefinida para o argumento. Nesse caso, a palavra de entrada, né? Palavra de entrada deve ser rejeitada, certo? Então, rejeitada. E temos aí a terceira opção, né? Que a função de transição, né? A função de transição determina um movimento à esquerda, né? Só que determina um movimento à esquerda, mas a unidade ou cabeçote, né, de leitura e gravação já se encontra, né? Já está lá no começo.
da fita, tá? Já se encontra. Então não tem para onde ir, né? Por que que não tem para onde ir? Porque nós tínhamos definido aqui que a fita ela é finita à esquerda, tá? Não tem como vir mais para cá, tá certo? Ah, nesse caso, né? A máquina também para, se não tiver funções de transição adequada, né? Para. E a palavra é rejeitada. Certo? Ok, pessoal? A gente já vai continuar na próxima aula.